A paz do Senhor, pré-adolescentes! Bom dia! Muito bom dia! E aí, tem alguém acordado aí? Olha, eu tô acordado, hein? Eu também, a dupla voltou! Bota uma palminha Muito aí, bom. um som de palminha. Muito bem. Então, vocês já têm ideia sobre o que a aula de hoje vai falar? E aí, Larissa, eu não faço ideia. Faz ideia? Não, depois disso tudo eu não faço ideia. O que é? Será que eles sabem? Não sei, hein? Hoje nós vamos falar sobre um assunto meio para baixo, assim, meio down. E aí? Hoje a gente vai falar sobre inveja. Inveja. Inveja, isso aí. Então, se você falou inveja, você acertou. Isso aí. Sim. Só que antes de tudo, né, nós vamos nos apresentar. A gente já Sim. chegou assim, né, fazendo festa, dando bom já. dia, nem nos apresentamos. Para quem não nos conhece, meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós somos professores aqui da Isso aí. Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Nós temos aulas para todas as idades aqui no nosso canal. Crianças, adultos, Isso, jovens. então Isso aí. fica à vontade, olha aqui no nosso canal, veja nossas aulas, os nossos cultos e também coloca o seu nome aqui no chat, você que é nosso aluno, você já conhece, Pra coloca mostrar seu nome a aqui presença, você para tá mostrar aqui. sua presença. Se você é um visitante, seja muito muito bem-vindo. Coloca seu nome aqui embaixo também. É muito bom ter você aqui com a gente. É verdade. Pra gente te conhecer, bota seu nome, fala de onde você é, como que você conheceu as nossas aulas. Nós vamos ficar muito, muito, muito felizes de te receber e de te conhecer aqui. É isso aí. E agora, acho que a gente falou tudo? Falta Não, alguma coisa? Falta alguma coisa. Falta o quê? Não se esqueça de deixar o like, O comentar like, no vídeo. isso aí. Não Muito pode bem. esquecer. Isso, o que mais? Se inscrever no canal Se também. inscrever no canal, o que mais? Compartilhar o vídeo, compartilhar gente. o vídeo, Não verdade. se esqueça Não de dá pra compartilhar. esquecer, hein? Como não dá pra esquecer? Eu Você acabou de esquecer. Eu esqueci, mas não pode, né? Não pode Não esquecer. pode esquecer, gente. Manda esse vídeo, Sim. manda as nossas aulas também para outras pessoas que você conhece, a sua família, os seus amigos, o seu cachorro, se ele tiver Instagram, YouTube, né? Manda para ele também, para ele assistir. Gente, vamos difundir a palavra de Deus. Isso Isso aí. ajuda muito aqui o nosso canal. Seja um missionário do YouTube. Ó, Amém? eu gostei disso daí, hein? Missionário do YouTube, também Missionário do gostei. YouTube. Isso aí. Então, acho que agora a gente já pode orar, né? Pra Podemos. começar? Vamos lá. Isso. Mas nós não vamos orar. Quem vai orar vai ser um de vocês. Ah. Então, vamos pro nosso momento de oração. Isso aí. A paz do Senhor para adolescentes, tudo bem com vocês? Hoje vou começar a aula com a oração. Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais uma manhã que o Senhor nos deixa, Pai, e que o Senhor venha falar em nossos corações através da sua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Agora que nós já oramos, nós vamos iniciar o nosso assunto com o quê? Isso. Com o nosso quadro também, que a gente ama de paixão, o nosso quadro da Espada Afiada. Isso aí. Mas, como sempre, nós não vamos fazer sozinhos, Pedro. Quem que vai Nós estar com a vamos gente? chamar alguém para participar Alguém. desse quadro junto com a gente. Vamos ver, então, quem vai ser? Roda aí. Esther! Ê, a Esther tá aqui com a gente. O que foi? Cadê o Pedro? Você não é o Pedro? Claro que eu sou. Tá com a barba crescida. Isso aí me enlouqueceu. Eu vim, na verdade, eu quis ter uma repaginada, sabe? Entendi. Ficar mais bonito, Como sabe? que você trocou de roupa rápido? Isso aí... Ixi, me pegaram. Tá bom, então estamos aqui com um novo Pedro, tá? 2.0. Pedro 2.0, ele também vai participar do quadro com a gente. E a Esther. Esther, cumprimenta seus amigos. Paz do Senhor, para vocês, estou aqui de novo. Vocês vão ter que me aguentar mais um tempinho. Isso aí. Agora nós vamos para o nosso quadro Espada Afiada de hoje. Então, estão com as suas espadas aí a postos. Você aí de casa também já estão com as suas espadas? Se não, pega, dá uma pausa aí no vídeo e vai pegar, hein? A referência de hoje está em Provérbios 27:4. Vai! Já achei. Oi? Ah, não. Provérbios 27? Aham, achei. Pera. Provérbios 20 eu achei. Achei!
Como? Não, você... Gente, eu abri a Bíblia e tava em Provérbios 25. A culpa não A é minha minha. tava em Provérbios 20. Mas... Acharam? Tá na página 397. Calma, você não pode ter inveja da habilidade dos outros. Exatamente. Tá vendo? Não tenham inveja de mim, que achei mais rápido que todos vocês. É. Nossa. Acharam? Vamos aprender isso durante Sim. o decorrer da aula, pode ter certeza. Então, Esté, lê pra gente. Aqui, Provérbios 397. Só um momentinho. Provérbios 27. Ih, Lucas, tá demorando, hein? Lucas não, quer dizer, Pedro. É, Pedro. Qual o versículo? Versículo 4. Nossa, minha página tá colada. Só o 4? Aham. Ok. Deixa eu aqui. Provérbios 27, versículo 4. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Quem poderá enfrentar a inveja? E aí, a inveja é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa ruim, né? Obviamente uma coisa ruim, né? Tá, pergunta bobinha. Beleza. E aí, por que que Deus não se agrada da inveja, Esther? Fala pra mim, assim, um pouco sobre isso. Bom, teve uma lição que a gente aprendeu sobre os amigos de verdade. E lá falava que a inveja não era uma coisa verdadeira de uma amizade verdadeira. E Deus não se agrada da inveja porque, primeiramente, é um pecado. É um pecado, verdade. E também porque você ter uma inveja de uma pessoa é mais ou menos uma vista de ingratidão. Muito bom. Quando a gente tem inveja, mostra que nós somos gratos por aquilo que nós temos, né? É. Verdade. E aí, Lucas? Fala você. Bom, inveja... Lucas não. Pedro. Pedro Tá vendo, 2.0. tá vendo? Pedro 2.0. Apenas 2.0, esse é meu nome. Bom, inveja é um pecado muito ruim porque simplesmente, como eu falado, você deseja aquilo que você não tem, você está sendo ingrato. Um dos grandes casos de inveja na Bíblia foi um caso que foi cometido o primeiro homicídio da Bíblia, que foi Caim e Abel. Muito bom. Simplesmente porque... Muito bom não, o homicídio não é bom. O homicídio não é bom. O Inveja. exemplo dele foi muito bom. É. Inclusive, spoiler da aula. Bom, Caim e Abel, o que acontece? Abel, por oferecer um sacrifício, podemos dizer, puro e perfeito, foi aceito por Deus. Diferente de Caim, que ofereceu o pior que ele tinha. E por isso, por Deus ter aceitado a oferta de Abel, Caim foi tomado por inveja e simplesmente matou seu próprio irmão, tecendo o primeiro homicídio, que depois disso só foi indo ladeira abaixo. Exatamente. Então, Caim matou Abel porque ele se deixou levar por esse sentimento, né? Sim. Agora, o que será que produziu isso dentro de Caim? Vocês já ouviram falar das obras da carne? Sim. Sim? Você já Já. ouviu falar, Esther? Já ouvi, mas nunca estudei profundamente. Você sabe falar um pouco sobre as obras da carne? Eu tenho um pouco de dificuldade em falar o que eu estou pensando. Ah. Mas eu vou tentar. Vai com calma. E se a gente abrir um versículo antes de você falar? Lascou. bem. Vamos abrir então Gálatas capítulo 5, versículo 19. Você que está em casa, acompanha com a gente também. Gálatas 5:19, que fala sobre as obras da carne. Quero ver quem vai achar agora, hein? Tá difícil aqui. Gálatas. Coríntios, Gálatas, Efésios. Gálatas que qual o meu? Gálatas 5. Aham. Com certeza alguém já achou. Achou? Achei também. Página 1065. Lê então, Lucas, pra gente. Gálatas 5:19. 5:19? Ok. Página 326, Esther. 300. Gálatas 5, Aqui. versículo 19, para aquele que não achou. Isso. Para aquele que tem o devocional do McChain, ou pode ser página 1065, ou que página, Larissa? 326. Exatamente. Isso aí, vai. Bom, já achou isso? Não. Tadinha, gente. A Esther tá com dificuldade. Ajuda Dá ela, um... ajuda ela. Dá um... Aí, você acha? Mas aí, ó. Não sei. Aqui, ó, 326. Não, coloca. Adeus. Aê! Achou! Vai, Lucas, pode ler. Gálatas 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas. Invejas.
Pode continuar. Inveja. Homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Coisa triste. Então, aqui nesse versículo fala sobre as obras da carne. As obras da carne é aquilo que a carne produz em nós quando nós alimentamos ela. Esté, como que a gente alimenta a carne? Se deixando abrir uma brecha no nosso coração. Exatamente. Cometendo um pecado, sim, simples, né? Porque não existe um pecado simples. Sim. Quando nós deixamos de orar e ler a Bíblia. Exatamente. Tudo isso faz com que as obras da carne surjam no nosso coração. Sim. E se as obras da carne forem surgindo no nosso coração, não vai ter espaço para o Espírito. Porque a nossa vida é uma eterna luta, não é? Sim. Entre a carne e o Espírito. Sim, tanto que é que automaticamente, como você não está alimentando um, você está alimentando o outro. Porque, Exatamente. tipo, quando você não está orando lendo a palavra, você está automaticamente indo para Deus, eu não preciso de você. Aí já está cometendo um grave pecado, dizendo que você é totalmente independente dele. Exatamente. Então, nós podemos ser ou comandados pelo Espírito ou pela carne. Se nós formos comandados pelo Espírito, o Espírito vai produzir em nós o fruto do Espírito. Isso, e o fruto do Espírito são coisas boas, é amor, é paz, é bondade, é fidelidade, é domínio próprio, mansidão. Tudo isso o Espírito vai produzir em nós. Agora, se nós não alimentarmos o Espírito com a leitura da Bíblia, com a oração, com o jejum, com as nossas práticas espirituais, vir aos cultos, adorar a Deus, aí a carne vai ficar cheia, vai se alimentar e vai produzir em nós o quê? Todas essas coisas horríveis que nós vemos Lascívia, aqui. homicídio, inveja. As obras da Invejas, carne. Adultério. exatamente, as obras da carne. E o que a palavra de Deus deixa claro aqui? Que quem cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, pré-adolescente, não ache que inveja é uma coisa bobinha, né? Ah, tem inveja. Muita gente às vezes pensa isso, né? Causou o primeiro homicídio da Bíblia, então como que ela não vai ser algo É fatal? algo terrível e pode levar alguém para o inferno. Tanto que é né? que, tipo assim, se você cometer qualquer uma das coisas que são mais de 10 pecados, automaticamente você já pode constar que você não vai para o céu. Exatamente. Então nós precisamos ficar muito alertas com isso e sempre sermos dominados pelo Espírito. Amém. E não pela carne, porque a carne só vai produzir em nós todas essas coisas, inclusive a inveja. Exatamente. Não é isso? Sim. Amém? Amém. Amém. Então, vamos ficar por aqui, né? Com esse quadro. Se despede aí dos seus colegas, Esther. Tchau, gente. Até o chat, até domingo à noite. Exatamente. Não sei. Tchau, pessoal. Dá tchau aí, Tchau. Pedro 2.0. Tchau, foi muito bom participar. Espero ter mais oportunidade de participar com o Pedro 2.0. Isso aí. Agora o Pedro 1.0. vai voltar atrás, É. tá? Ou de 30 quilos a mais. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito bem! Isso aí. Quem aí gostou dessa participação Olha, ilustre aqui eu na nossa gostei, EBD? foi muito boa. Muito legal Muito ter bom. você aqui com a gente. E agora que a gente já falou, né, já começamos a falar sobre inveja, já falamos sobre as obras da carne, né? Mas agora vamos começar assim, a conceituar as coisas, a falar o que é exatamente. O que é, Pedro? O que é a inveja, Então, assim, a na inveja, palavra? Larissa, e pré-adolescentes, ela vem do cobiçar, ou seja, querer algo que você não tem. Querer algo que você não Querer tem. algo que você não tem. Ok. E ao alimentar esse sentimento, logo você deixa de se alegrar com as conquistas do outro, ou seja, de quem está do seu lado, do seu amigo, do seu familiar, Sim, você enfim. deseja aquilo que é do outro, né? E aí Exatamente. você, aos poucos, Aquilo que você você não passa tem. a deixar de ficar feliz porque Aham. aquela pessoa tem aquilo. É isso aí. Ou é alguma coisa, né? Às vezes também, o fato... Às vezes também, a inveja faz você desejar ser melhor do que a pessoa. Aham, né? verdade. Você tá vendo alguém ali, você deseja algo que ela tem, ou ser ela, e aí você não só quer ser ela, você quer ser melhor. Do que ela. Além. Né? E a inveja, Pedro, ela tem várias ramificações. Então alguém pode ter inveja, né, da vida da pessoa, da família, das condições que a pessoa tem, né? Se ela tiver assim, mais dinheiro, né? Às vezes as De pessoas amigos ficam também, tentadas né? a cobiçar, né, o dinheiro. As pessoas ficam de olho grande no dinheiro.
né? Os bens que a pessoa tem, os aparelhos, né? Como nós vimos no início da aula, a casa, dons. Então, alguém que sabe cantar, alguém que sabe desenhar bem, né? Ou então alguém que está numa posição de destaque. As pessoas podem também ser tentadas a invejar isso. Mas olha, não tem problema nenhum você se inspirar nas pessoas. Não tem problema nenhum você admirar pessoas, né? Só que quando começa a surgir um sentimento, né? Assim, aquele sentimento de desejo de algo que não é seu, aí, meu filho, aí você fica ligado e fica... Alerta vermelho. Que é isso? Alerta vermelho. Que Cuidado, tem? alguma coisa assim. Foi um barulhinho. Efeito sonoro. Gente, mas o efeito pode colocar na edição, você não precisa fazer, não. Ah, mas deu vontade de fazer. Foi mais forte que eu. Tá bom. Então, se você começa a sentir... Aí você me desconcentrou com esse pé. O que eu posso fazer? Então, quando começar a surgir algum sentimento assim de você querer algo que não é seu, liga esse alerta vermelho aí na sua mente, porque o seu coração pode estar tendendo para a inveja. Olha, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Isso aí. E o nosso coração, diversas vezes, é tentado a querer algo que não é nosso. Mas, veja bem, eu disse que ele é tentado. Nós falamos sobre as obras da carne. O nosso corpo, ele pode ser dominado pela carne ou pelo espírito. É uma luta constante. Se nós formos governados pelo espírito, o espírito vai produzir o fruto do espírito. Agora, se nós nos deixarmos levar pela carne, então vai produzir as obras da carne. E a inveja está ali nas obras da carne. Porém, nós somos tentados a sentir essa inveja em vários momentos. Cabe a nós o quê? O espírito tem que se sobressair. Ou seja, você precisa vencer isso. Você precisa vencer esse pecado. Você precisa resistir a esse pecado. Cabe a você decidir se você vai ceder ou não. Então, várias vezes nós podemos ser tentados a sentir inveja, mas cabe a nós. Assim, cabe a nós decidir se nós vamos ceder aquilo ou não. E nós podemos ser tentados a isso simplesmente por não se contentar com aquilo que nós temos. Verdade. Porque se nós estamos desejando algo que não é nosso, ou se nós estamos desejando ser alguém que não somos nós mesmos, então significa que nós não estamos nos contentando com aquilo que nós temos. Ou também nós podemos não querer que alguém se sobressaia a nós. Né? Às vezes podemos ser tentados a ter esse sentimento de eu não quero que fulano seja maior do que eu, né? E isso justamente é causado por causa de comparações que nós fazemos com as outras pessoas. E olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia, que é o nosso manual... Achei que você ia falar que a inveja é uma coisa maravilhosa. Não, misericórdia. Meu Deus do céu. Eu tô falando aqui da inveja, da comparação a ele. Não, E olha só que coisa maravilhosa. Não. Não é disso que ele estava falando, gente. Mas olha só, o nosso manual de instrução, a Bíblia, tem diversos textos, diversas passagens que falam sobre a inveja, que nos alerta sobre a inveja. Sim, é verdade. Inclusive, um dos 10 mandamentos que diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, enfim. Nada do seu próximo, entendeu? É verdade. Inclusive, né, está nos 10 mandamentos, como o Pedro falou. Então, é um princípio que Deus instituiu lá na sua lei. Deus já estava instituindo sobre... E que deve ser seguido, né? Obviamente, deve ser Exatamente. seguido. Deus já estava instruindo o povo de Israel, né, o seu povo, sobre esse pecado. Ó. Não cobiçarás. Ó. Não cobiçarás a casa do seu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a tua serva, nem o teu servo, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem nada. Coisa alguma do teu próximo. Nada. Nem o fio do cabelo do cavalo do servo do seu próximo. Você não deve cobiçar. Deus estava instituindo isso sobre esse povo. E a inveja, ela não é sozinha.
né? A inveja, ela sempre é associada a outros pecados. E um desses pecados é a comparação. Então, pensa aí, pré-adolescente, você tem o costume de se comparar com as outras pessoas? Você costuma olhar assim para um colega seu, para um amigo seu e ficar se comparando? Tipo, ai, nossa, aquela menina tem isso, minha amiga tem isso, eu não tenho. Nossa, minha amiga faz isso, eu não faço. Nossa, eu faço isso e minha amiga não faz. Então, vocês precisam prestar muito atenção nisso, porque a comparação é algo horrível e ela está também associada à inveja. E como a Bíblia é riquíssima em ensinamentos, a gente vai ver agora um exemplo bíblico sobre isso. Um exemplo bíblico... Nossa, hoje está difícil. Tá, né? Tá, a língua tá... Um exemplo bíblico. Agora nós vamos ver... Peraí, deixa eu fazer um preto e branco aí, um corte. Agora nós vamos ver um exemplo... De novo? Tá difícil. Agora nós vamos ver um exemplo bíblico... Meu Deus! Um exemplo bíblico. Agora nós vamos ver um exemplo bíblico de inveja e comparação. Sabe quem é, Pedro? Quem é, Larissa? Quem é? Eu acho que é Caim e Abel. Ah, você acha? Não? Chutou assim. É, primeira coisa que vem na cabeça. Acertou! Sério? Acertou! Nós vamos falar sobre Caim e Abel. E como essa aula está cheia de participações, eu quero chamar... Na verdade, não. Eu quero fazer um desafio. Eu desafiei um de vocês a contar a história de Caim e Abel. Mas em 1 minuto. Esse é o desafio. Fazer um resumão. Antes da gente começar a falar dessa história, fazer um resumão da história de Caim e Abel em 1 minuto. Vamos conferir se conseguiram? Oi, eu sou Johan e vim aqui para contar a história de Caim e Abel em 1 minuto. Então, eu vou contar. Então, solta o tempo aí. Depois que Adão e Eva saíram do jardim do Éden, porque Deus expulsou, eles tiveram filhos, 2, Caim e Abel. Abel cuidava de ovelhas e Caim cuidava... ele era um agricultor, ele cuidava de plantas, não é? Então, eles foram oferecer um sacrifício ao Senhor. Daí, o sacrifício de Abel foi aceito por causa que ele deu o melhor que ele tinha. E Caim só deu o comum do que ele fazia. Então Deus só aceitou o sacrifício de Abel. Então Caim ficou com raiva e matou Abel. Então acabou que Caim foi amaldiçoado. Muito bem! Então ele conseguiu, Pedro. É? Ele conseguiu resumir a história de Caim e Abel em 1 minuto. Parabéns. Muito obrigada. E agora vamos começar a falar sobre Caim e Abel. Fala aí, Pedro, então, um pouquinho. Como vocês viram, a história de Caim e Abel, infelizmente, é marcada pela inveja, pelo ciúme, porque os dois são irmãos, né? E inveja e ciúme também andam. Caim e Abel. Tá. Os dois são irmãos. Sim. Não são, Larissa? São. Então. Mas a inveja e o ciúme também são irmãos. Então, também são ligados um ao outro. Tá. Ok. Essa é a comparação. Entendi o que você quis fazer. Beleza. Então, inveja e ciúme são irmãos, assim como Caim e Abel. Beleza. Como vocês já conhecem a história desses dois, Deus se agradou mais da oferta de Abel do que da oferta de Caim. E por isso Caim sentiu ciúmes, ele sentiu inveja no seu coração. E isso levou ele a matar o seu próprio irmão. Foi o primeiro homicídio da história. E o primeiro assassinato da história veio de um coração invejoso. Exatamente. Então, olha só o que a inveja pode causar no coração do homem, né? Por isso nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração, né? Eu já falei, o coração do homem, ele é enganoso. Nós precisamos ter muito cuidado com os sentimentos que começam a brotar no nosso coração. Então, você, pré-adolescente, tem que ficar ligado. Você tem que aprender a olhar para dentro de você mesmo. A Bíblia fala, né? Examine-se, pois o homem a si mesmo. Então, abre o seu coração assim, olha lá dentro e vê o que está se passando, vê que tipos de sentimentos estão se passando ali. Porque se você deixar a inveja dominar o seu coração, o que o diabo pode fazer é horrível.
Meu Deus. Terrível, terrível, terrível. E desde o início, o coração de Caim, ele já estava errado, né? Ele já era mal, Deus não se agradou dele, Deus rejeitou a oferta dele, porque Deus conseguia ver o coração dele. Deus consegue ver o nosso coração, pré-adolescentes. Deus vê cada traço de pensamento, de sentimento que brota dentro do seu coração. E Deus, ele pode se agradar ou não disso. Então, que você possa sempre querer agradar a Deus. Beleza? Mas voltando a falar de Caim e Abel. A inveja e o assassinato só veio para confirmar o que se passava dentro do coração de Caim, né? E quando nós nos deixamos a levar por esses sentimentos, assim como Caim se deixou, o diabo, ele vai usar você e ele pode te levar a cometer pecados ainda mais graves, como foi, né, no caso de Caim. Que matou seu próprio E irmão, né? olha também, agora que a gente já falou de Caim e Abel, tem outro caso também na Bíblia, que a Bíblia relata, sobre inveja, que é um caso muito famoso, que é o de José. Gente, José, ele era um cara que se destacava ali entre os seus irmãos, né? Ele tinha vários sonhos, várias revelações de Deus. O seu pai o amava muito, né? Deu a ele aquela capa lá maravilhosa. Sim. E os seus irmãos morriam de inveja e de ciúme. E o que a inveja levou esses irmãos a fazerem, Pedro? Ah, venderem o José, né? Seu Venderem irmão, José. seu próprio Mas irmão. antes de vender, eles queriam matar José. Eles jogaram José no Sim, poço para verdade. deixar ele lá. Aí teve um que falou, não, gente, não vão matar não, vão vender ele. Vão vender melhor, né? Vão vender e vão falar pro nosso pai que ele morreu. Que é uma coisa terrível, terrível. A gente vê o que a inveja, o que esse pecado, né? O que o pecado pode fazer no coração do homem, pode fazer o homem Faz um cometer, né? estrago As mais enorme. atrocidades. E aí você pode estar pensando, né? Poxa, mas Não vou matar ninguém, né? Não vou matar. Você tá exagerando aí, Larissa, falando que a inveja pode... gente, isso não é brincadeira. Um coração tomado pelo diabo pode fazer as piores coisas que você imaginar. Isso é verdade. Então, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor a todo momento, porque o diabo, ó, ele está aí, rodeando. Ele está rodeando, buscando quem é que ele pode tragar. E se ele achar um coração com brecha, ele vai entrar. Então, vamos guardar o nosso coração. Nossa, que celular maravilhoso que meu pai me deu, que esse celular não tem ninguém na igreja com celular igual o meu celular é o melhor de todos. Meu Deus, que maravilha, agora eu vou jogar meus joguinhos aqui no meu celular. Luiz, você não vai acreditar, cara. Que Você não foi? vai acreditar, você não vai acreditar. Não tem esses dias que foi o meu aniversário? Sim. Então, você não vai acreditar, velho. Aconteceu O que uma coisa que aconteceu? eu não imaginava. O quê? Meu pai me deu um celular novinho, zerinho, velho. Rapaz, eu nunca vi um celular tão bonito como esse. Você não sabe as configurações. Tem 128 GB de memória, tem 6 de RAM, a tela bonitona. Até tirar uma selfie aqui, ó, cara. Olha que coisa maravilhosa. Até tirar uma selfie aqui. Você concorda, cara? Olha aqui. Queria ter um celular igual esse. Mas agora, voltando a falar sobre comparação, a gente precisa entender que sempre que a gente se compara com alguém, numa situação que a gente imagina ser melhor do que a nossa, nós temos a tendência de invejar. Como assim? Olha, por exemplo, vamos supor que tem uma menina que ela canta e que eu acho que ela canta melhor do que eu. Olha, eu acho que ela canta melhor do que eu. E aí eu vou ser tentada a invejar ela, né? Ou então, por exemplo, se eu quero ser fitness, né? Porque agora eu estou numa jornada fitness, tá? Fazendo academia, fazendo exercício. Tô sim. Tô na jornada fitness, né? Fazendo exercícios. E aí eu olho uma pessoa que no padrão ela, né, está mais bem exercitada do que eu. Aí eu vou ter a tendência, né, de invejar ela. Por isso que a gente não pode comparar. A gente não pode se comparar com os outros. Cada um tem o seu processo. Você é você, o outro é o outro. Isso é Você é verdade. você, o outro é o outro. Cada um tem o seu. Não se compare. Se você se comparar, você Jamais. vai ser tentado a invejar. Guarda isso com vocês. E olha, se tudo que a gente tem vem de Deus,
e tudo que nós somos também vem de Deus, porque Deus nos criou. Então, quando nós invejamos o próximo, quando nós invejamos algo que é do próximo, então nós não estamos sendo gratos por aquilo que nós temos. Verdade. Então, quando você se compara com alguém, é como se você estivesse falando assim para Deus: Deus, eu não estou satisfeito com o que o Senhor me deu. A Deus, ingratidão. eu não estou satisfeito com essa minha vida. E isso mostra o quê? A ingratidão do nosso coração. É verdade. Né? É como se nós estivéssemos virando para Deus e falando: Deus, eu sou um ingrato. Olha só que coisa horrível. Muito feio. E ruim. Muito ruim. E mais uma coisa. Será que vale a pena desejar aquilo que Deus não planejou para você? É algo que nós temos que pensar. Precisamos pensar nisso. Porque quando nós nos comparamos, quando nós desejamos aquilo que é do outro, né, como se aquilo fosse melhor do que o que nós temos, então nós estamos desejando algo que Deus não planejou para nós. É verdade. Ora, se Deus deu aquilo para aquela pessoa e não deu para você, ele tem aquilo para ela, não para você. Né? Nós não devemos desejar aquilo que Deus não planejou para nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida. Amém. Então, queira você, pré-adolescente, viver aquilo que Deus tem para você. Queira viver a vontade dele para a sua vida, não a vontade dele para a vida do outro. Não queira viver aquilo que Deus não deu para você. Não queira, né, usufruir das coisas que Deus não deu para você, Deus deu para o outro. Da mesma forma que ele pode dar coisas a você que ele também não vai dar para o outro. Nós precisamos aprender a aceitar e a entender o que Deus quer para nós, o que Deus quer de nós. E a gente tem que lembrar que Deus sempre quer o melhor pra gente, né? Exatamente. Deus sempre quer o melhor pra gente. Então os planos dele sempre vão ser melhores e maiores do que os seus, do que os meus, do que os da Larissa. Com certeza. Nós Isso aí. precisamos aprender, Pedro, a viver também satisfeitos com aquilo que nós temos. Nós precisamos sempre exercitar essa gratidão nos nossos corações. Né? Não que nós não vamos poder orar a Deus pedindo mais coisas, não é isso. Mas nós precisamos aprender a entender, olha, se eu tenho isso, se Deus me deu isso, então eu vou ser grato por aquilo que eu tenho. Então eu vou aprender a viver satisfeito com aquilo que eu tenho. É isso que Paulo fala lá na carta dos Filipenses. Aprendi a viver satisfeito em qualquer situação. Né? Nós precisamos aprender a sermos satisfeitos em Deus. E agora, para a gente já ir finalizando a nossa lição, chegando no final, existe uma coisa também que a inveja pode causar. Sabia que a inveja, ela pode te fazer mal internamente, fisicamente, no seu corpo? Fisicamente? Fisicamente. Peraí, então a inveja ela pode deixar alguém doente? Exatamente. A inveja, ela pode deixar alguém doente, tipo, doente Mas- no corpo. Como? Como? Vamos lá. Pega aí sua Bíblia. Vamos fazer o... Tá aqui. Vocês estão acordados? Ó, ligado, hein? Então, Se tô precisar, de vai olho em tomar um vocês café, aí. uma água. Tô de olho em vocês aí no chat, hein? Se vocês estão acordados. Pega aí sua Bíblia. Nós vamos fazer o quadro Espada Afiada de novo para De ler novo. o que a Bíblia fala sobre a inveja e o corpo. Vamos lá. Tá lá em Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. Achei. Provérbios Achou? 14:30. Perdi. Em qual página? Página 354. Achei. Acharam aí para adolescentes? Vamos ler. Provérbios 14:30 diz assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Olha só o que a Bíblia fala. A inveja é podridão para os ossos. Ela literalmente apodrece os seus ossos. Gente, a inveja e outros sentimentos ruins também, mas agora falando da inveja, esses sentimentos, o que eles podem causar no nosso corpo, nós não temos noção. A inveja, ela é como se fosse um câncer, ela vai consumindo por dentro, e isso pode afetar o seu organismo, o funcionamento do seu corpo. Deixa eu fazer uma pergunta. Ah. Se a inveja, ela é como um câncer, ela vai sempre, tipo assim, quando ela vai te deixar doente, vamos dizer assim, ela vai sempre na cara, tipo assim, pá, ficou doente, ou ela vai
gradativamente. É deixando gradativamente, é gradativamente. Inclusive, existem até mesmo vários especialistas, vários cientistas, que eles falam sobre isso, sobre esses sentimentos de inveja, de ciúmes, de amargura, do que esses sentimentos podem causar fisicamente. Isso vai causando, agora eu vou falar como uma farmacêutica, né? Para quem não sabe, eu sou uma farmacêutica, né? Minha profissão. Falando agora cientificamente, cadê um óculos para eu colocar um óculos assim? Para eu fingir que eu sou uma cientista. Pode falar, vai. Não tem um óculos, tá bom. Mas falando assim, né, da parte científica, esses tipos de sentimentos, eles podem causar um estresse nas células. E aí, de tanto causar esse estresse, isso pode gerar vários tipos de doenças. Doenças de cunho emocional, doenças psicológicas, doenças da cabeça, doenças no corpo. Não sei se você já viu, mas tem gente que tem muitas alergias no corpo, e isso é totalmente por causas emocionais, por coisas da mente, por sentimentos. E a inveja, ela pode causar isso também. E antes dos cientistas comprovarem, a Bíblia já estava aqui falando, a inveja é podridão para os ossos. Então, a inveja, além, né, de fazer com que a pessoa faça mal a alguém, porque, né, a inveja pode causar isso, né, igual o Caim matou Abel, além dela fazer mal para o outro, ela também pode fazer mal para a própria pessoa. E eu digo mais, na maioria das vezes, a inveja, ela vai causar mais mal para quem sente a inveja. Ela vai destruir você, a inveja vai te destruir. Nossa, que negócio ruim, meu Deus. Muito, muito ruim, gente. E outra coisa, sobre o que nós já estávamos falando, sobre ser satisfeito com aquilo que nós temos. Nós temos um Pai que é bom. Muito bom. O nosso Pai dos céus é muito bom. O nosso Pai de Deus também é bom. Mas melhor ainda é o nosso Pai dos céus. E Deus, Ele tem para cada um de nós uma porção. Deus, Ele tem algo, Pedro, para cada um de nós. Deus, Ele suprirá todas as nossas necessidades. Tudo que nós precisarmos, Deus vai suprir. Deus cuida de nós. A Bíblia fala que Deus cuida até mesmo dos pardais. Deus veste até mesmo os lírios do campo. Que dirá de nós, né? Que somos seus filhos muito, muito amados. Sim, em Filipenses 4,19 diz o seguinte: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Então você não precisa querer aquilo que é do outro. Você não precisa cobiçar aquilo que é do outro. Você não precisa desejar aquilo que é do outro. Você não precisa, né, querer ser melhor do que aquilo que é do outro. Porque Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir todas as suas necessidades. Glórias a Deus por isso, Pedro. E para a gente finalizar, um coração invejoso, ele é o que mais, Pedro? Ele é um coração ingrato, egoísta, insatisfeito. Ingrato eu já falei, né? Já falou ingrato. Já falei ingrato. Insatisfeito também. E egoísta. E egoísta. E falta amor também, né? Falta amor. É aí que tá, olha, a chave. Um coração invejoso, ele é um coração que não tem amor. Em 1 Coríntios 13, fala sobre o verdadeiro amor. O verdadeiro amor que nós só podemos ter em Deus, em Cristo Jesus. E esse verdadeiro amor, ele é sofredor. É benigno. Ele é benigno. Ele não é invejoso. Ele também não é egoísta. Não é egoísta. Ele é grato. Ele não procura os seus próprios interesses. Ele não guarda rancor. Então, se você, pré-adolescente, é um crente, um seguidor de Cristo, você precisa ter esse verdadeiro amor dentro do seu coração. Você precisa ter esse amor que não é egoísta, que não é soberbo, que não é invejoso. Esse é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, ele só existe em Cristo, né? É verdade. Por isso que se o nosso coração for cheio de Cristo, nós também teremos esse verdadeiro amor dentro de nós. E somente Ele pode nos libertar de qualquer sentimento ruim. Somente em Cristo nós poderemos nos libertar de qualquer obra da carne que possa brotar nos nossos corações. Somente em Cristo nós podemos ser libertos de todo e qualquer sentimento de ciúme, de inveja. Então, nesse momento, pré-adolescente, eu quero convidar
convidar você a mais uma vez examinar o seu coração, mais uma vez sondar o seu coração, pedir para que Deus sonde também o seu coração e mostre a você se há algo dentro de você que está tendendo para a inveja, se existe algum sentimento, alguma tentação na sua vida em relação à inveja, em relação a ciúmes, em relação a se sentir mal quando você vê alguém se sobressaindo a você, em nome de Jesus, que você possa sondar o seu coração e que em Cristo Jesus você seja liberto de todos esses sentimentos, seja livre. Amém? Então Amém. vamos fazer essa oração juntamente com vocês aí em casa. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Esqueça tudo que está à sua volta agora. Se conecte com Deus no fim dessa aula. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Deus, nesse momento eu oro para que o Senhor vá sondando o coração de cada um que está me escutando. Senhor, nós estávamos falando aqui sobre a inveja, que é um pecado, Deus, péssimo, horrível, e nós oramos neste momento para que o Senhor Jesus possa vir trazer, Deus, libertação para todos aqueles, Deus, que estiverem sendo tentados nessa área. Senhor, todos aqueles que ainda não são libertos desse pecado, que o Senhor possa vir, purificar, santificar, Deus, para que eles sejam livres. Senhor, que nós possamos aprender a sermos satisfeitos somente em Ti. Que nós possamos ter um coração grato, um coração satisfeito somente no Senhor, acreditando, confiando de que o Senhor em Cristo suprirá todas as nossas necessidades. É isso que nós oramos, nós colocamos a vida de cada pré-adolescente nas Tuas mãos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora falta o que para terminar? Falta as ofertas. As ofertas. Tá faltando as ofertas. Então tá aqui embaixo aparecendo. Gente, aproveite esse momento de louvor que vai passar aí para você adorar a Deus, para você ofertar com toda alegria. Não sai ainda não, hein? Não sai sai, ainda não. ó, fica aí até o final, tá? Aproveite esse momento, desfrute desse momento para glória de Deus. Esse momento de EBD, Pedro, é um momento que nós devemos sentar, que nós devemos ouvir a palavra, aprender, que nós podemos louvar a Deus. Então, não termine essa aula aqui, você fecha, sai correndo, vai fazer outra coisa. Não. Aproveite esse momento com Deus, vá orar, vai fazer o seu devocional, tem esse tempinho junto com o Senhor, tá? Tá aparecendo aqui embaixo todos os meios para você ofertar. Faça também parte da nossa campanha dos 1000 valentes, para que nós possamos Você não pode ficar de adquirir fora. esse espaço. Nossa igreja mudou de local, nós estamos num local maravilhoso, então não fique de fora dessa história maravilhosa que nós estamos construindo. Amém? Amém. Então nós ficamos por aqui em mais É uma isso aí, aula. mais uma aula. Fique aí aproveitando o louvor, oferte com alegria e um beijo, até a próxima. Até a próxima. A música esmorece e o resto desaparece. Simplesmente a te mexer. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Quando a música esmurece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu,
essência és